Uma vez, existia um autor que se especializou na criação de ensaios estimulantes sobre diversos temas. Através de muito esforço e criatividade aparentemente infinita, conseguiu publicar várias peças que encantaram seus leitores. Entretanto, em certo momento, ele se encontrou em uma crise de inspiração, incapaz de encontrar qualquer motivação para seu próximo projeto de escrita. Ele ponderou sobre diferentes assuntos, mas nenhum parecia se conectar. Ele explorou suas prateleiras, mas sem sucesso. Um sentimento de ansiedade se insinuou, pois ele temia ter esgotado suas ideias ou ter sido vítima de um bloqueio criativo. No entanto, após respirar profundamente, ele decidiu deixar isso de lado por um tempo e desviar sua atenção para outras atividades. De maneira interessante, enquanto caminhava por uma floresta serena sem a intenção de invocar um tópico, ou mesmo pensar em suas ambições de escrever, uma ideia inesperada surgiu em sua mente. E assim, ele percebeu que quando parou de se esforçar tanto, o que ele estava procurando apareceu sem esforço. O autor experimentou um paradoxo intrigante. Ele desejava ser produtivo, mas quanto mais tentava, menos conseguia. Somente quando ele parou de se importar e aliviou a grande pressão de precisar ser produtivo, conseguiu retomar a escrita. Assim, dedicação e empenho nem sempre produzem o que desejamos. Além disso, esses elementos podem atuar contra nós. O que está ocorrendo aqui? O escritor Aldous Huxley inicialmente descreveu a lei do efeito contrário e citou: "Quanto mais nos esforçamos conscientemente para fazer algo, menos sucesso teremos." Então, será que ao pararmos de nos esforçar conscientemente para ter sucesso, aumentamos nossas chances de triunfar? Os resultados emergem quando paramos de nos preocupar. Este vídeo explora a lei do efeito contrário, também conhecida como a lei do esforço reverso. A seguir, mais um breve conto. Há muito tempo, na antiga China, um comerciante encontrou um sábio que, segundo ouvira dizer, era um dos indivíduos mais sábios vivos. O mercador tentou impressionar o sábio ao mencionar quanto dinheiro ganhara em seu último negócio. O sábio assentiu, mas não aparentou muito interesse. Em seguida, convidou o sábio para visitá-lo e conhecer sua grande casa e todas as riquezas que havia acumulado ao longo dos anos. Porém, o sábio ainda não estava impressionado. Em vez disso, ele questionou o comerciante sobre por que ele estava tão ansioso para impressioná-lo exibindo suas posses. Como o mercador não compreendeu a pergunta, o sábio relembrou-lhe as palavras de Lao Tzu dizendo: "Quem tenta ofuscar os outros apaga sua própria luz. Aqueles que se proclamam justos não percebem o quão equivocados podem estar. Aqueles que se gabam de suas realizações diminuem a importância do que conquistaram." Aprendemos que a conquista demanda esforço. Entretanto, em muitos aspectos da vida, o esforço pode também ser contraproducente. No caso do mercador, ele desejava a aprovação do sábio, mas quanto mais tentava, menos conseguia impressioná-lo. O sábio nos recordou que quanto mais tentamos destacar nossas conquistas para os outros, menos brilhamos. Se já realizamos tanto, por que precisamos constantemente lembrar os outros? Indivíduos que se gabam frequentemente levantam suspeitas, chamando muita atenção para si mesmos. O que estão tentando demonstrar? Estão compensando alguma deficiência? Parece que estão tentando convencer o mundo de seu valor. Paradoxalmente, quanto mais sentimos a necessidade de provar nosso valor ao mundo, menos valor acreditamos que o mundo perceba em nós, o que frequentemente evidencia. Se o mercador não estivesse tão ansioso para impressionar, poderia ter deixado suas conquistas falarem por si quando chegasse o momento, o que teria impressionado mais o sábio, não apenas pelas realizações em si, mas também pela ausência da necessidade de se gabar, o que reflete sobre o caráter do mercador, que ele é humilde e confiante e também, em certa medida, desapegado de elementos externos como riqueza e status. Assim, a lei do efeito contrário surgiu mais uma vez. Minou os resultados almejados ao se importar excessivamente com a opinião do sábio. O paradoxo do controle mental. Quando se trata do nosso bem-estar psicológico, a lei do efeito contrário também parece estar operando, pois frequentemente percebemos que, ao tentar controlar nossos estados mentais, muitas vezes apenas atrapalhamos a nós mesmos. No seu blog, The Runaway Mind, o professor David Clarke compartilha como muito esforço frequentemente resulta em dificuldades para superar o sofrimento emocional. Ele questiona se alguém já travou sob pressão, por exemplo, durante uma competição, exame ou entrevista de emprego. Ele declara: "Você pode ter passado muito tempo se preparando para este momento. Você se lembrou repetidamente de que precisava se sair bem. Você sentiu a pressão intensa. Toda a sua atenção e energia foram direcionadas para o seu desempenho. Com grande empenho e determinação você avançou, mas então ocorreu o desastre. Você falhou.
você estragou tudo e viveu um dos momentos mais embaraçosos da sua vida. De acordo com Clark, esse chamado paradoxo do controle mental também se aplica à superação do sofrimento emocional. Tentar demais evitar pensamentos negativos, por exemplo, frequentemente resulta no oposto, aumentando nossa negatividade. Quando caímos no paradoxo do controle mental, percebemos que quanto mais tentamos controlar nossos pensamentos, menos sucesso temos em fazê-lo, o que está alinhado com a lei do efeito contrário. Clark aponta para pesquisas científicas que indicam que os seres humanos têm dificuldade em suprimir pensamentos em comparação com a geração de pensamentos. Portanto, quando se trata de controle mental, poderíamos afirmar: o que resistimos, persiste. Somente quando deixamos de tentar, quando não nos preocupamos com a presença do pensamento de um elefante rosa em nossas mentes, ele finalmente desaparece. No entanto, a lei do efeito contrário também parece funcionar no sentido oposto, como visto na história mencionada anteriormente. O fluxo da criatividade e o controle mental frequentemente não se harmonizam. Apesar de termos facilidade em gerar pensamentos, forçar-nos a convocar uma solução, ideia ou inspiração criativa para avançar em nossos esforços criativos geralmente não tem sucesso. E quanto mais tentamos, menos sucesso alcançamos. A versátil artista e professora Julia Cameron escreveu em seu livro O Caminho do Artista: com frequência, tentamos forçar, controlar e moldar nossas ideias, em vez de permitir que elas cresçam organicamente. O processo criativo é um ato de entrega, não de controle. O mistério é o coração da criatividade. Isso é a surpresa. Muitas vezes, sentimos nossa criatividade florescer quando não estamos buscando por ela. Por exemplo, durante um momento relaxante no chuveiro, em uma caminhada pela floresta ou antes de dormir. Nesses momentos em que deixamos de nos preocupar com isso, a ideia que buscávamos surge de maneira espontânea. Os antigos taoístas perceberam que, quando estamos excessivamente focados no resultado, frequentemente sabotamos nosso próprio desempenho. A história no texto taoísta Zhuangzi sobre o arqueiro ansioso que acertava perfeitamente nos treinos, mas não conseguia fazê-lo em um torneio, quando competia por um prêmio, ilustra como nos preocupar demasiado com o resultado trabalha contra nós. Quando estamos excessivamente preocupados com o resultado, não importa o que estejamos fazendo, ficamos tensos. Embora normalmente sejamos totalmente capazes de realizar a tarefa, uma sensação de urgência se instala. Nossas mentes estão fixadas no futuro e até mesmo podem se prender ao passado, refletindo, por exemplo, em erros cometidos anteriormente. Não estamos presentes. Podemos acreditar que, ao nos preocuparmos intensamente com a tarefa e suas consequências, ganhamos mais controle e aumentamos nossas chances de sucesso. No entanto, o oposto é verdadeiro. Quanto mais nos preocupamos, quanto mais tentamos controlar, mais provável é que nosso desempenho seja prejudicado. Aqui, a lei do efeito contrário surge mais uma vez. Quanto mais nos esforçamos para alcançar o sucesso, mais ele parece escapar de nós. Quando nos preocupamos demais com o resultado, provavelmente agimos de maneiras que acabam obstruindo nosso progresso. Os antigos taoístas reconheciam como as pessoas podiam ser seus próprios obstáculos ao se esforçarem para conquistar algo. Ao invés de lutar, eles propunham Wu Wei, ou ação sem esforço. O atleta Christopher Berglund explica em um artigo na Psychology Today como o estado ideal de desempenho, também conhecido como a zona, muitas vezes emerge paradoxalmente quando não estamos lutando por ele. Pode parecer contraintuitivo, mas uma mentalidade de não esforço, também conhecida como Wu Wei, aumenta as chances de um atleta entrar na zona, realizando de maneira fluida e obtendo sucesso. O paradoxo do Wu Wei é que tentar menos, não se esforçar muito para vencer a qualquer custo frequentemente leva a mais sucesso. Ao examinarmos o estado mental de ação sem esforço, ou estar na zona, percebemos que esse estado de ser, ou de fazer nesse caso, se caracteriza pela ausência de pensamentos discursivos sobre o passado e o futuro. Embora o Wu Wei provavelmente leve a alguma coisa que chamamos de resultados, esses resultados não são o foco central. Os resultados desejados podem estar em segundo plano em nossas mentes, mas nossa atenção está mergulhada na tarefa que temos em mãos. A tarefa deixa até de ser uma tarefa, como se o músico se tornasse a composição musical, o escritor se fundisse com o romance e o jogador de futebol se tornasse o jogo. Quando não há preocupação com as realizações futuras ou ruminações sobre falhas passadas, o desempenho da pessoa não será perturbado por esses pensamentos, os quais, aparentemente, o melhoram. Dessa forma, poderíamos dizer que, ao pararmos de nos importar, os resultados se manifestam.
pois os obstáculos mentais e físicos que nós mesmos criamos por nos importarmos com o resultado desaparecem. Eles não atrapalham a ação pura e responsiva no presente, ou seja, a ação que interage com as circunstâncias presentes de maneira natural. Por exemplo, para dirigir um carro, devemos estar atentos ao ambiente. Tudo o que acontece no ambiente é único e pertence somente àquele momento específico. Existem padrões e generalizações, é claro, mas quando examinamos os detalhes, o que ocorre em uma determinada estrada, os veículos presentes, as pessoas nesses veículos, suas ações e pensamentos, e suas reações, é uma sinfonia inédita, não previsível cognitivamente. Podemos apenas confiar em nossa habilidade de dirigir e na nossa capacidade de responder bem a tudo o que acontece. Entretanto, nossas mentes tendem a buscar controlar o futuro ao criar previsões detalhadas e repetir constantemente essas visões e nossas respostas a elas. Porém, quando o momento chega para o qual nos preparamos, percebemos que nossos planos detalhados não servem mais. Além disso, todos esses pensamentos e preparativos mentais nos impedem de responder ao que está realmente acontecendo. No entanto, se abandonarmos essa barreira de pensamentos, abrimos espaço para que o ambiente entre, permitindo-nos responder ao que está acontecendo em vez do que pensamos que aconteceria. O filósofo Dr. Wei Lianchong destaca a importância da abertura em relação ao Wu Wei, dizendo: não importa se é política, governança, diplomacia ou qualquer outra atividade. O que Zhuangzi chama de Wu Wei é essa forma de ação receptiva e responsiva, uma abertura cristalina dentro de nós mesmos, em sintonia com o ritmo do cosmos. Se olharmos para o paradoxo do controle mental ou para o conceito taoísta de Wu Wei, esses conceitos demonstram como nossos próprios pensamentos podem interferir em nosso caminho. Quanto mais nos preocupamos com algo, mais propensos estamos a nos preocupar e a remoer, e mais esses pensamentos obstruem nossa capacidade de agir de maneira que, por fim, leva ao sucesso, em concordância com a lei do efeito contrário. Ao pararmos de nos preocupar com o resultado, é mais provável que alcancemos o resultado desejado. Os resultados não são obtidos através de reflexões constantes ou desejos ardentes. Eles se materializam através da ação. E quanto mais nos libertamos dos resultados almejados, menos propensos estamos a agir de maneira que contribua para alcançá-los. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever para mais vídeos e deixar o seu comentário. Te vejo na próxima. Obrigado.